Fala, jovens do Brasil, tudo na paz? A gente está com a presença ilustre aqui do General Paulo Chagas. Primeiramente, gostaria de agradecer o senhor ter aceito o nosso convite. É um prazer receber vocês. A gente que agradece a disponibilidade do senhor estar aqui recebendo a gente hoje. Primeira pergunta, é que todo mundo sabe, todo mundo de casa sabe, que o senhor gosta de expressar no Twitter, gosta de divulgar sua opinião. E qual foi a sua motivação para começar a exprimir sua opinião, falando de política, falando desses assuntos polêmicos? Olha, eu sempre... uma maneira de eu me manifestar, que eu sempre preferi escrever o meu pensamento do que transmiti-lo assim, oralmente, em discussões, em conversa. Até porque, quando você resolve ter opinião sobre um determinado assunto, você se sente obrigado a conhecer melhor o assunto, estudar um pouco mais, ler um pouco mais a respeito, e você passa a ter uma série de ideias, uma quantidade grande de ideias sobre aquele assunto. E se você quer dividir isso com alguém, a melhor maneira de você é, primeiro, organize as suas ideias, depois converse sobre o assunto. E escrevendo, você põe em forma as suas ideias, prioriza as ideias e fundamenta tudo que você está pensando. Você também é obrigado a estudar melhor o assunto, porque depois que você escrever, está escrito. Certamente. E você não pode mais modificar o que você fez. Você pode mudar de ideia, porque você não precisa parar de pensar. Sim. Né? Não me envergonho de mudar de ideia, porque não me envergonho de pensar. Claro, com certeza. Mas foi a maneira que eu escolhi, e não, acho que é da minha natureza. Eu prefiro escrever aquilo que eu penso e compartilhar com os outros dessa forma. E eu gosto de fazer assim. O senhor, que escreve muito no Twitter, escreve muito bem, e sempre falando sobre política e assuntos. E quando surgiu essa vontade de entrar na política? Assim, foi antes do senhor começar a escrever ou foi meio que maturando essa ideia durante o tempo? Eu, na verdade, nunca quis entrar para a política. Eu sempre quis ser o que eu sou, um soldado. Isso eu decidi que ia ser soldado antes dos 12 anos. Eu acho que eu nunca pensei em ser outra coisa. E vamos dizer, começar essa atividade de crítica política em função do que nós estamos vendo no Brasil. Nós estamos vendo o Brasil entrar num rumo que não era compatível com a nossa natureza, com a natureza do brasileiro, que a nossa natureza é cristã, conservadora. Né? E nós estamos vendo que estávamos tomando um rumo ao contrário disso. Sim, né? Felizmente. Então, eu me senti, vamos dizer, na obrigação de conhecer melhor as coisas, embora na carreira militar, a nossa carreira nos prepara para isso, na medida que você vai ficando mais antigo, vai assumindo mais responsabilidades, o Exército, as Forças Armadas vão abrindo os seus horizontes, colocando para você novos conhecimentos que permitem a você interpretar as coisas que estamos fazendo. Se no começo você se enxerga dentro das Forças Armadas, a partir de um determinado momento você tem que enxergar as Forças Armadas dentro do Brasil e você fazendo parte de tudo isso. Então foi nesse momento que eu passei a achar que não bastava que eu tivesse a minha opinião, era importante que eu pudesse compartilhar essa opinião com outras pessoas. E foi assim que eu comecei a me manifestar. É assim que eu tenho feito. Sim. Muito bem, por sinal. Pro general, vocês que são fora do DF, o general Paulo Chagas foi candidato a governador aqui no Distrito Federal, com uma votação de mais de 110 mil votos. Parabéns, general, pela expressiva votação. E o senhor, por acaso, se sente frustrado, assim, de alguma forma, assim, de desapontado de não ter conseguido ser eleito? Não, absolutamente. Eu sou um esportista. Eu sempre pratiquei esporte. E a gente não entra
numa competição para perder. Lógico que eu entrei na competição, nessa eleição é uma competição, Claro. eu entrei na competição para ganhar, me empenhei para ganhar. Mas é lógico que a gente vê as condições do jogo e faz uma avaliação. E a minha avaliação foi, logo em seguida, eu me dei conta que as condições eram muito mais difíceis para mim do que para aqueles que já eram conhecidos. Quer dizer, pessoas desconhecidas, só tinham dois, era eu e o Alexandre Guerra, estavam começando. Sim. Isso, o Alexandre mais novo do que eu, mas com o mesmo entusiasmo. Mas a gente chega à conclusão de que é difícil, nas condições que tinha, difícil. Você tinha que se tornar conhecido, tinha que, mais do que isso, porque também a maneira como eu encaro a política, e ainda mais num cargo executivo, é que você não está se oferecendo, você está oferecendo uma proposta. Claro. O cidadão que aparece como candidato, ele tem que mostrar para o eleitor que não é para votar em mim, não sou eu que vou resolver o problema, é a proposta que eu tenho para apresentar para vocês, é a maneira como eu vejo, e eu não significa apenas eu, porque ninguém faz nada sozinho. Eu, quando tomei a decisão de concorrer ao governo do Distrito Federal, a primeira coisa que eu fiz foi procurar um Instituto Sagres, que é um instituto que eu conheço e admiro, de pessoas comprometidas, não só com o Distrito Federal, mas comprometidas com os problemas nacionais. Fui lá e disse, olha, eu preciso conhecer melhor o Distrito Federal, porque eu conheço o Distrito Federal como cidadão, e eu preciso conhecê-lo agora na condição de alguém que vai chefiar, comandar uma equipe para administrar o Distrito Federal. Além de tudo, eu preciso, então, principalmente, ter um plano. Então, passamos a fazer o plano, montar o plano. Então, quando eu acompanhei de perto a montagem desse plano, de tal forma que, quando o plano ficou pronto, eu sabia o que tinha que fazer, conhecia bem o Distrito Federal, conhecia bem os problemas do Distrito Federal, mas, principalmente, conhecia as possibilidades de um governador para resolver os problemas. Quais problemas o governador pode resolver em 4 anos? Né? Então, a primeira coisa que eu quis saber são as condições financeiras do Distrito Federal. Aí vê que o Distrito Federal tem uma arrecadação, que tem a parte da arrecadação e também o que recebe da União, que gira em torno de 43 a 45 bilhões por ano. E aí eu pedi para o Adolfo Saxida, que hoje está lá junto com o Paulo Guedes, para ele me dizer qual é a situação. Ele disse, de tudo isso, fez uma apresentação muito bem feita, e disse, de tudo isso, o senhor vai ter no final de 1 bilhão e pouco a 1 bilhão e meio no máximo para investir. Então as condições são difíceis, então você tem que fazer uma seleção de frente. Claro. Né? E escolher aquilo que é possível fazer. E foi o que nós fizemos. Disse, olha, o que é possível fazer é isso. E isso é o que é mais urgente e necessário. Sem dúvida. Então hoje, por exemplo, eu não tenho dúvida de que qualquer coisa no Distrito Federal, qualquer prioridade tem que ficar aquém da saúde. A saúde no Distrito Federal talvez não seja só aqui, talvez seja em quase todo o Brasil, mas a saúde pública, que é a saúde que o governo, que o Estado oferece para as pessoas que têm menos posse, menos condições e que efetivamente dependem do Estado, sim, essas pessoas são completamente desassistidas. Mais do que desassistidas, são desrespeitadas como seres humanos. Então, qualquer um que tenha um mínimo de responsabilidade teria que colocar a saúde pública como a prioridade das prioridades. Nada poderia ser feito, no meu entendimento, aquém da prioridade da saúde pública. Claro. Próxima pergunta é em relação ao STF, né, que os dias
pouco tempo atrás o senhor recebeu uma visita aqui, né? De policiais federais. E qual foi a reação do senhor? A minha reação foi achar graça. Minha reação foi achar graça. O que o senhor achou? Achei graça. Eu, por acaso, não estava aqui. Aqui até foi bom. Não. De uma forma não foi bom, por outra forma foi bom. Eu estava em Campinas, meu neto mais velho está estudando em Campinas, está na Unicamp, e eu estava lá com ele, visitando meu neto. Fui a Campinas, visitei meu neto, fiquei lá e depois ele veio comigo. Sim. No feriado. E aí minha filha estava aqui em casa, telefonou de manhã, só a Polícia Federal está aqui na porta. O que eu faço? Eu abro logo, vocês vão abrir, vou arrombar a porta. Então, ela abriu e disse, fica no telefone aí para saber do que se trata, né? Aí o delegado veio, falou comigo no telefone, me disse que ele tinha uma ordem do Alexandre Moraes, aí eu já entendi do que se tratava. Mas olha, eles estão abrindo um inquérito agora aí para pesquisar quem é que fala mal deles, né? Então eu estou enquadrado. E foi tranquilo, o delegado foi muito franco comigo, disse, eu queria mesmo era ficar com o seu celular. Eu disse, ainda bem que você não estou aí, né? Porque senão eu não ia ter o prazer de estar falando com você. Se levar meu celular, não ia poder mais falar com você. Eles levaram um laptop meu. Acho que eles ainda não me devolveram, porque o laptop estava estragado, acho que eles estão querendo consertar para me devolver. Entendeu? Mas não houve nada demais, nada demais. E até agora não sei ainda, não sei do que eu sou acusado. Não vi o inquérito, porque o inquérito está correndo em segredo de justiça, um inquérito idiota, porque não vai acabar dando em nada, porque quem julga não pode investigar. Sim. Né? E o STF dentro... E, na verdade, eu quero aqui aproveitar, que nós estamos aqui gravando, para dizer mais uma vez o seguinte, eu considero o STF, o Supremo Tribunal Federal, uma instituição importantíssima para a democracia, importantíssima para a República. E eu jamais poderia ser contra, se eu sou um democrata, eu não poderia jamais ser contra o STF. Eu não sou contra o STF. A minha crítica é a incapacidade, a incompetência, o descompromisso do conjunto dos juízes, e quando eu digo conjunto dos juízes, não quer dizer que sejam todos, quer dizer que o resultado do trabalho que eles têm feito não contribui para a justiça, contribui para a impunidade no Brasil. E é assim que eu me sinto como cidadão. E como cidadão tenho direito de manifestar. Claro. Tenho direito de me manifestar. Pode ser que algum deles, da maneira como eu me manifesto, eu procuro ser o mais educado possível. Mas às vezes a gente se deixa vencer pelo momento, pela circunstância, pela revolta, e até de repente exagera num adjetivo. Sim. Mas... como eu disse, eu não volto atrás em nada do que eu falei, porque eu não só falei, como eu disse aqui no início, eu escrevo o que eu penso. Então está lá, está registrado. Se eu quiser voltar atrás, eu vou ter que mudar de ideia. Com certeza. Ainda falando nessa área de governo, de presidente Bolsonaro, né? Qual a opinião do senhor que falta para deslanchar o governo de vez? Fazer que o Brasil vá para frente? Olha, às vezes, assim, na guerra, você tem os melhores meios de combate, você tem a melhor composição de meios. Se você não souber juntar tudo isso, montar um plano de ação e coordenar, controlar efetivamente a ação desse grupo, dessa composição de meios em função do seu planejamento, se esse planejamento não for do conhecimento de todos, se isso não se transformar num bloco coeso, único, você pode ter as melhores condições, os melhores meios de combate, você vai perder para alguém que esteja bem organizado, mas que tenha, e mesmo tendo menos meios do que você. Então, a minha crítica tem sido nesse sentido. O governo tem, eu vejo
a composição de meios do governo, os ministros, é difícil encontrar gente melhor do que aqueles que estão lá junto com o presidente. Sim. No entanto, falta coordenação e controle, falta integração dos meios para que todos digam a mesma coisa. E dizer a mesma coisa não significa que você fica amarrado a dizer exatamente aquilo que foi tratado. Não, você tem que ter uma, que a gente chama de missão pela finalidade. Qualquer coisa que você disser ou fizer que contribua para a conquista daqueles objetivos sempre será bem-vindo. E é isso que está faltando. Eu vejo pessoas amarradas, não sabem o que dizer, porque também não ouviram, não receberam a missão, não receberam essa orientação. Ou se receberam, receberam de forma não suficientemente explicada e trabalhada para que ele se sentisse à vontade. Então eu vejo lá a base do governo, às vezes tem um parlamentar que é da base, é do próprio partido do presidente, está votando contra determinadas coisas que são do interesse. O que é isso? É falta de planejamento, falta de comando, falta de coordenação, falta de controle. É isso que eu vejo e tenho criticado. Você tem que ter prioridade, saber o que é essencial e o que é supérfluo. Você negocia o supérfluo para não ceder o essencial, mas você tem que ceder. Vou dar um exemplo. Esse problema que o presidente tem dito aí, está preocupado com esse negócio das multas. Não, porque não quero acabar com a indústria da multa. Isso é bom, mas é essencial? Não é. Essencial é a reforma da Previdência, são as reformas que têm que ser feitas. Então o foco tem que estar assim, tem que estar aí. Então não vamos perder tempo com objetivos intermediários que não vão interferir na conquista do objetivo. Você, por exemplo, desarmamento, que eu sou totalmente contra o desarmamento, sou totalmente a favor da liberdade que tem que ser dada ao cidadão para ele prover responsavelmente a sua própria segurança. É a mesma coisa que você dizer que tem muito acidente de trânsito, vão proibir as pessoas de andar de automóvel, de ter automóvel, de dirigir o seu automóvel. Não tem lógica isso. Né? Mas o desarmamento é importante, mas não é essencial. Esse é o ponto. Então, são coisas que eu vejo que tem que ser estabelecido. Prioridade, saber o que é essencial, o que é supérfluo, o que pode ser feito. Não significa que você vai abrir mão desse supérfluo. Significa que nesse momento eu posso deixar de lado. Claro. Eu posso até perder agora, mas depois eu volto a isso. Eu venho atrás e recupero. E talvez eu, pelo envolvimento, a conquista que eu vou fazer lá na frente, essa aqui vai cair pela manobra, naturalmente, sem eu precisar ter discussão nem nada. Então, é isso. Essa é a minha crítica construtiva de quem votou em Bolsonaro e quem enxerga que esse governo tem que dar certo. Sem dúvida. Pelo bem do Brasil, patrioticamente, esse governo tem que dar certo. Eu estarei sempre disponível a fazer a minha crítica e ajudar naquilo que eu puder. Ainda falando do governo, ontem a gente recebeu a notícia, na quinta-feira, dia 13, que o ministro Santos Cruz deixou o governo. O terceiro ministro que deixou o cargo, o ministro Santos Cruz foi substituído pelo general Ramos. Né? Como o senhor viu essa saída do ministro Santos Cruz, terceiro em 6 meses de governo? Eu lamentei a saída do Santos Cruz, porque o Santos Cruz é uma pessoa diferenciada como cidadão, como soldado, e como nós falamos aqui, eu deixei bem claro, o soldado é um servidor, e o general Santos Cruz é um exemplo, é um exemplo de soldado, um exemplo de cidadão, um exemplo de homem que se doou a vida dele toda ao serviço do Brasil, ao serviço da pátria. Então eu lamentei muito a saída dele, e a saída dele é justamente, me parece, porque eu não recebi, eu vejo o presidente procura colocar isso de uma outra forma, uma forma mais... Eu até agora não entendi bem quais são as razões do presidente, porque a gente tem que eu também não gosto, esse negócio de casamento, não, porque o casamento não deu certo, não sei o quê.
preferi que ele usasse outro tipo de artifício para se explicar. E, no final das contas, ele está casado com todo mundo, no final, uma coisa, né, polígamo. Mas eu realmente não sei porque, mas a impressão que eu tenho, que me dou esse direito como cidadão, é de que houve uma interferência de Olavo de Carvalho, do próprio filho do presidente, né, que come na mão de Olavo de Carvalho, que para mim é uma pessoa desequilibrada, é uma pessoa culta. Eu tenho dito, e está escrito aí, Olavo de Carvalho, como eu disse, eu escrevo as coisas, então só procurar que vão achar. Olavo de Carvalho é uma pessoa para ser ouvida e lida, jamais seguida. Porque ele vai nos levar para um caminho, como dizem os atletas de orientação, vai nos levar para o ignoto, ou seja, para um lugar desconhecido, né? Então, tem que ser ouvido, lido, e cada um de nós tem que tirar suas próprias conclusões. Mas ele coloca na cabeça das pessoas que ou você está comigo e pensa exatamente como eu, ou você está contra mim, você está completamente errado, enganado, você é um idiota. Tanto é que tem um livro aí que eu comprei, acreditando que é aquela história, você acredita em rótulo, né? Assim, tudo que você precisa saber para não ser um idiota. Eu li o livro e continuo mesmo. Ou eu não era idiota ou continuo sendo idiota, né? Então não modificou nada. E não vi nada demais no livro também, uma coletânea de artigos escritos por ele. E daí? Eu procurei ler, desde que eu ouvi falar de Olavo de Carvalho, eu procurei ler os artigos dele, porque achei que é importante que haja alguém escrevendo na mídia as coisas que nós aqui dentro do quartel já sabemos, mas que não cabe a nós difundir. Então é bom que apareça alguém que faça isso. Louvei muito Olavo de Carvalho, admirei muito Olavo de Carvalho, mas a gente tem que continuar observando as pessoas para chegar num momento você vê, bom, como eu cheguei, Olavo de Carvalho é alguém que eu devo ler e ouvir, quando eu estiver falando ali. Não preciso ouvir os palavrões nem os impropérios, mas sou obrigado, se eu quiser ouvir, eu vou ter que ouvir palavrão, impropérios, xingamentos, etc. Sim. Mas a gente tem que guardar a essência das mensagens, dos alertas que ele faz. Mas de maneira nenhuma segui-lo como guia, como líder, porque ele vai nos levar para um lugar incerto e perigoso. Sem dúvida. E, respondendo a tua pergunta, que a pergunta foi sobre o nosso grande general Santos Cruz. Eu estou convencido de que o presidente foi convencido por Olavo de Carvalho e pelo filho ou pelos filhos dele a tirar Santos Cruz do governo. Apesar dessas, como diz o presidente, essas caneladas do governo, como o senhor avalia, assim, faz um balanço positivo do governo até agora? Eu faço um balanço positivo porque eu vejo que eu acho que o governo já deveria ter começado organizado, já sabendo o que fazer, todo o planejamento feito. É lógico que a gente fala no Exército que você planeja a operação, vamos fazer um ataque, quando você cruza a linha de partida, muda tudo. Mas os seus objetivos não mudaram, os seus meios de combate não mudaram, você passa a trabalhar, que a gente chama em conduta. Você vai corrigindo aqui, corrigindo ali, mas mantendo a direção. E de repente você está num impasse, mas você conhece o terreno, conhece o inimigo, sabe, olha, então vamos mudar para o ataque aqui e vamos passar para o outro lado. Isso tinha que ter sido feito quando começou. Começar assim, tudo pronto, organizado, planejado. Não, simplesmente o governo começou. E na medida em que foram aparecendo os problemas, parece que aí sim o governo começou a se organizar e planejar aquilo em operações. Não, o planejamento tinha que ser feito antes. Então, mas eu vejo que na medida que o tempo está passando, na medida em que as experiências estão acontecendo, na medida em que está tendo sucesso e fracasso, as coisas estão melhorando. Sim. O próprio presidente já consegue se dirigir à imprensa, a imprensa está se dirigindo a nós, porque esse é o canal que nós temos para falar com o presidente.
eu vejo que ele já tem uma outra maneira de se comunicar, se comunica bem melhor do que no início, que ele tinha um perfil, que na verdade ele ainda não perdeu completamente, é o perfil de ser um deputado. Claro. Ele não é mais deputado, ele é o presidente. E não é o presidente daqueles como eu. Você votou? Não, Você infelizmente. ainda não. Mas se você tivesse votado, você ia votar nele. Com certeza. Então, ele não é o presidente de quem votou nele, como eu e como você gostaria de votar nele. É o presidente de todos os brasileiros. Sim. E ele tem que conquistar esses brasileiros que não votaram nele. Isso é importante. Ele não tem por que conquistar com populismo, com demagogia, como foi Lula da Silva. Nem nós que apoiamos ele precisamos ter atitudes de petistas, atitudes radicais, sim, porque nós não somos petistas com sinal contrário, nós somos cidadãos brasileiros, conservadores, temos outro pensamento, até porque nós somos obrigatoriamente mais cultos do que eles. Claro. Nós vamos agora finalizando a entrevista, chegando ao fim, né? Tudo que é bom passa rápido. O senhor gostaria de dar uma palavra final para o povo, para o pessoal que está assistindo a gente lá, e divulgar suas redes sociais para o pessoal acompanhar seus posts, seus comentários? Não, fazer propaganda dos meus posts eu não gosto de fazer. Eu não gosto de fazer propaganda de mim mesmo. Eu coloco as coisas lá e quem gosta compartilha. Sim. Às vezes eu recebo assim, posso compartilhar? Claro, se eu botei na mídia, se saiu do meu computador para alguém, é porque agora está aí para ser colocado. Mas a mensagem que eu tenho é que você está aqui me entrevistando, você é um jovem e representa os jovens, o grupo de vocês é um grupo jovem. E a minha mensagem é de fé, de esperança, de crédito no Brasil. Uma vez eu fui a uma reunião de um grupo de cidadãos já mais velhos até do que eu, mas da minha geração, mas mais velhos do que eu, que pretenderam em São Paulo criar um grupo chamado UFA, União Faz a Força, UFA, e que tinha por objetivo criar uma pauta mestre para todos esses grupos que se manifestaram motivados pela percepção de que nós caminhávamos em direção a um abismo. E esses grupos foram se formando espontaneamente. E cada um tinha um foco mais forte aqui e ali, mas, na verdade, todos tinham alguns objetivos comuns. E esse grupo se reuniu de pessoas mais experientes. Quem estava presidindo na época era justamente uma pessoa que eu conheci lá e que foi um grande mestre para mim em termos de conhecer o liberalismo, conhecer mais profundamente o liberalismo, que foi presidente do Instituto Liberal. E eu fui convidado porque era presidente do Ternuma e integrante do Fórum de Brasília. Então nós fomos à reunião lá em São Paulo. Eu encontrei lá em São Paulo, fui conhecer o Kim Kataguiri e os outros meninos que estavam com ele. E eu saí daqui cético com relação a esse objetivo, mas não vou deixar de ir. Mas no momento que eu vi aqueles meninos lá, eu disse, nós não temos mais direito de não acreditar no futuro do Brasil. Porque se esses meninos estão aqui, e eu posso chamá-los de menino, Kim tem 23 anos, sim, a minha filha mais nova tem 36. Sim. Então, Kim, de repente, meu neto mais velho tem 19 anos, então Kim podia ser meu neto. Sim. Eu posso chamar de menino a hora que eu quiser. Se esses meninos estão aqui, nós não temos mais o direito de não acreditar no futuro do Brasil. E é dessa maneira que eu olho para os nossos amigos, os nossos jovens que estão aqui nos assistindo essa gravação, é que eu os cumprimento pelo patriotismo, eu os cumprimento pela fé no Brasil, porque o futuro do Brasil são vocês. E se vocês acreditam e querem um Brasil melhor, nós vamos ter um Brasil melhor. E a minha posição aqui é só de
além de cumprimentar vocês, de agradecer pela disposição que vocês têm de fazer aquilo que a minha geração, não conseguiu fazer. Tanto é que nós quase chegamos ao precipício. Quase chegamos ao precipício. Talvez se não fosse vocês, nós tivéssemos caído no precipício. Portanto, vai aqui o meu estímulo e o meu agradecimento a vocês. Agora, para encerrar, eu gostaria de agradecer ao General Paulo Chagas por ter aceito o nosso convite, pela disponibilidade, sempre muito cortês desde o primeiro contato. E agradecer vocês por terem assistido até aqui. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo. E até a próxima, gente. Valeu, tchau, tchau.